E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero pegar aqui de novo, né, mais um pedaço de um vídeo do professor Átila Ribeiro. Eu quero fazer aqui um react desse vídeo porque eu achei as palavras dele muito desconexas. Já fiz um vídeo falando sobre ele, mostrando aquela palavra, né, vindo, onde ele diz ali que a palavra é vindo, estão chegando. Vou deixar aqui no card esse link, caso você queira ver essa ministração sobre a grande multidão, né, que vem da grande tribulação. Mas hoje eu quero mostrar aqui um outro vídeo dele e eu quero pontuar algumas coisas que ele colocou aqui que eu considero assim erros gravíssimos, tá? Então vamos ver aqui o que ele vai falar acerca dos pós-tribulacionistas, né? Como que eles pensam, aonde ele encontra esses erros gravíssimos, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver? A igreja pós-tribulacionista é uma igreja que, no pensamento deles, não prega, é uma igreja que não tem influência, ela é influenciada, ela é uma igreja fraca porque ela é vencida. Se você quiser fazer um corte aqui, uma igreja perdedora. Primeiro, ela é vencida durante a grande tribulação. O evangelho que ela prega não é eficaz. Por quê? Porque precisa. Vamos lá. Ele está dizendo que a igreja ela é vencida na grande tribulação, uma igreja fraca. De onde ele está tirando esses textos? Ele está tirando esses textos de Daniel, que diz que o chifre vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer. Ele está tirando esses textos, né, de Apocalipse, capítulo 13, que diz que essa besta, né, esse sistema vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Ele está tirando esse texto de Apocalipse, capítulo 11, onde nós vemos ali as testemunhas que estão sendo vencidas pela besta que sobe do abismo, que faz guerra contra as duas testemunhas. E aí ele chama isso de uma igreja apática, fraca, perdedora. Só que esse vencer que está ali não é vencer no âmbito espiritual. Você imagina, as duas testemunhas foram vencidas? As duas testemunhas, elas perderam no âmbito espiritual? Ela é apática? Não foi dada a ela poder, autoridade para profetizarem? Elas não são o candeeiro, os raminhos que estão ali vertendo azeite de ouro? Elas não são, então, ali aqueles que estão profetizando os juízos que estão sendo derramados sobre a terra? As duas testemunhas são apáticas, fracas, perdedoras? Claro que não. Então está na cara que esse vencer ali está no sentido de vencer no tocante a número. A igreja está perdendo contingente. A igreja está ali perdendo número de pessoas. Por quê? Porque ela não tem um poder de reação. Deus não está permitindo ela ter poder de reação. É isso. Então, neste sentido, que numericamente ela está sendo vencida, senão você é obrigado a dizer que aquelas testemunhas que estão ali, que é vencida pela besta que sobe do abismo, ela também é apática, é fraca, né? É perdedora e não tem uma força descomunal para poder vencer a besta. Então Jesus falou, olha, não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode lançar no Geena, tanto o corpo como a alma. Então, perder no sentido de ser martirizado, isso não é uma derrota espiritual. Isso pode ser uma vitória aparente e temporal do império da besta para aquele momento. Neste sentido, sim, a igreja está sendo vencida. Não no âmbito espiritual, porque ser martirizado, o que está lá escrito em Apocalipse capítulo 20, eles foram degolados por causa da palavra, do testemunho, porque negaram a marca, o nome e o sinal. Isso é sinal de derrota? Eles foram derrotados porque foram fiéis? A Babilônia bebe o sangue dos santos. Por que bebe o sangue dos santos? Porque os santos estão sendo fiéis. Não é isso que diz lá? Eleitos e fiéis, Apocalipse 16. Então, fazer esse tipo de análise, inclusive daqueles que são um candeeiro do Senhor,
ou dos 144 mil que estão selados e não se contaminaram com mulheres, é uma afronta à própria palavra de Deus que está mostrando, né, essa diferença do vencer no âmbito de guerra física, porque nesse sentido a igreja vai ter um grande número de mártires mesmo, e vencer no mundo espiritual. Então, é uma análise muito errada do professor Átila Ribeiro. Vamos continuar aqui. De anjos ajudarem ela a pregar. Esses anjos, por exemplo, que pregam o evangelho eterno, esse anjo está ajudando a igreja a pregar. Então, se a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação, por que vai ter esse anjo pregando esse evangelho eterno? Para que vai ter alguns anjos pregando? Esses anjos, por exemplo. Para que vai ter aqui a igreja na terra e o texto diz que os santos são vencidos? Vamos lá. Esses anjos que estão pregando o evangelho. Na verdade, anjo não prega o evangelho. Ele não vai ficar aqui na terra entregando folheto, né, convidando para ir para a igreja, vai ficar na porta ali, vem cá. Não é isso. Os anjos, eles sempre ministraram. Quem foi que apregou? Não é isso que diz lá Paulo? Né, que a lei foi também pregoada por anjos? Então, quem foi que ministrou, pregou ali para Moisés a lei? Foram anjos que estavam lá no monte. Quem foi que ensinou toda a questão das 70 semanas, né, dos animais ali que tem o embate, da estátua, para Daniel? Foi um anjo. Quem foi que ministrou acerca do Messias para Maria, para Isabel? Foi anjo. Quem foi que revelou todo o Apocalipse ali para João? Foi anjo. Então, a ministração dos anjos que vai ocorrer lá na última semana não tem a ver com eles ficar no céu falando: olha aí, se arrependa aí, errou. Não é isso, não. A ministração que eles vão fazer é para que a igreja, que é responsável para ser os dispenseiros dos mistérios de Deus, possam apregoar. Não é isso que está lá em Apocalipse capítulo 10? É necessário que você profetize novamente. Mas ele acaba de receber do anjo um livro que ele teve que comer. Então, esse anjo, quando vai pregar, tema o Senhor, não é? Para se arrepender, para dar glória a Deus da terra, quando ele, Deus do céu, né? Quando ele fala isso, não é que ele está lá no céu voando. Cara, isso é uma interpretação mais maluca que eu já vi na minha vida. Onde já se viu isso acontecer. Está claro que os anjos vão apregoar, assim como apregoaram para Moisés, para Daniel, para as mulheres, lá na ressurreição de Jesus também, como apregoou para João. Eles vão trazer mensagens para a igreja, então, anunciar. Isso aconteceu em toda a Bíblia. Ele chama isso de fraqueza. Que absurdo. Santos for a igreja foi vencida, e Jesus disse que a igreja não seria vencida, as portas do inferno não prevaleceriam, e etc. Então, esse texto que ele está usando é um texto fora do contexto. As portas do inferno não prevalecer, as portas do Hades, quando a igreja estiver edificada. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, quando a igreja estiver edificada, porque eu vou edificar a igreja, as portas do Hades, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja ela vai sair do Hades. Não tem nada a ver com guerra espiritual. Esse texto não fala de guerra espiritual. Esse texto fala de um momento específico em que a igreja vai sair do mundo dos mortos assim que ela estiver 100% edificada. Está usando um texto que fala de ressurreição dos mortos para falar de guerra espiritual. Então eu acho anacrônico a igreja pós-tribulacionista, do pensamento deles, a igreja vai passar pela grande tribulação, não é uma igreja que prega com eficácia. É uma igreja apática, né, pastor? Assim, se a gente for analisar, e né? Boa parte dos que defendem isso diz que não vai ter salvação durante a grande tribulação. Então, quer dizer, isso não faz sentido algum, porque nós cremos sim que haverá uma mensagem de arrependimento. Qual é o propósito das trombetas? Nada mais é do que trazer o arrependimento para as pessoas. Só que essas pessoas que vão se arrepender dentro desse quadrado aqui de uma semana são pessoas que vão entrar no reino milenar como nações. Essa mensagem são para elas entrarem no reino milenar, porque você imagina, se não for assim, né, então não vai ter ninguém entrando no reino milenar, vai ter ninguém.
essas pessoas que vão entrar no reino milenar são justamente os que creram na mensagem, né, das duas testemunhas. Então, esse tipo de pensamento não se tem pós-tribulacionista que ensina isso, ele vai entrar num beco sem saída. Porque quem é que vai entrar, então, né, como nação no reino milenar? De onde surgiu, de onde brotou essa galera aí do nada? Né? Então, é uma explicação que não funciona. E quando ele diz uma igreja fraca, apática, ele está desconsiderando toda a história da igreja. Porque você observa que a igreja primitiva ela era pós-tribulacionista. Você tem duas escolas ali. Você tem uma escola milenarista e você tem uma escola amilenista. A escola de Alexandria, que era uma escola simbólica milenista, e uma escola mais literal, tá? Que era a escola de Antioquia. Mas todas as duas eram pós-tribulacionistas. Então, quer dizer que a igreja primitiva era uma igreja apática, fraca? A igreja primitiva era uma igreja forte, poderosa, que enfrentava leões, fogo, tocha, espada, não estava nem aí para nada. Então, eu vejo um desprezo enorme desses professores, professor de instituto, presidente de não sei do que, conhece do grego, conhece do hebraico, e vai por aí afora e fica dando esses molezinhos aí. Mas é por quê? Dá esses moles por conta, né, da própria doutrina, que por si só já torna esse tipo de pensamento fraco. Não tem lógica esse tipo de raciocínio. Tem o finalzinho aqui ainda, vamos ver como é que termina. A igreja vai estar aqui na Terra, Com o Espírito Santo. com o Espírito Santo, obviamente, e não vai ter salvação. E aí? Bom, então termina, né, ele dando essa explicação que eu já acabei antecipando aqui, que não tem nada a ver. Tá? Então, gente, é um tipo de raciocínio que é muito mais narrativa do que bíblica. Isso é narrativa. Né? O anjo está pregando, então a igreja é fraca. Isso é narrativa. A Bíblia não fala isso, porque a pregoação de anjos sempre aconteceu. Isso não é novidade agora que está começando. Não é isso, não. Então, narrativa. Venceu os santos. Está vendo? A igreja aí fraca, foi vencida. São santos, são eleitos, são fiéis. Vencido em que sentido? As duas testemunhas têm muito mais autoridade do que muito crente hoje. Do que muito crente hoje. E aí? Como é que fica essa história? Então, é uma narrativa, é um tipo de pensamento que não coaduna, que não funciona. Faltam peças. Está faltando peças. É uma pena que a gente ainda não conseguiu furar essa bolha para chegar até essas pessoas. Mas, muito em breve, a gente vai conseguir alcançar esses irmãos, né? E vamos fechar essas pontas soltas aí que estão, né? E vamos trazer uma mensagem muito mais, com mais peças, mais redondinha, né, para a gente poder sanar essas dúvidas de uma vez por todas. Amém? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.